Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã, iniciamos o culto devocional com louvores a Deus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Soberano e eterno Pai, Deus de bondade e também poder e misericórdia. Nesta hora, Jesus, diante de Ti, meu Pai, Te apresento a minha vida, minha casa, minha família, este culto, Senhor, que está sendo celebrado, iniciado neste momento. Abençoa, Senhor, o ministério, Senhor. ICB Gravatá, a Casa da Bênção, a igreja a qual faço parte. Meu Deus, derrama das Tuas virtudes, derrama do Teu poder e derrama da Tua graça. Deus, neste momento, Senhor, os Teus servos, meu Pai, o Deus filho, que pede oração, meu Pai, em prol da sua vida, da sua casa e da sua família. Deus, Tu és soberano, Tu és sublime, meu Pai. Neste momento, repreende todo o mal, Senhor, toda enfermidade, toda dor, Senhor da glória. Pai, Tu és fiel e verdadeiro. Tu faz, Senhor, o que eu não posso fazer. Abençoa minha casa, meus filhos, Senhor. Glória a Deus pelo Teu infinito amor. Ó Deus de caridade, neste momento, Jesus, toma na palma das Tuas mãos, meu Pai, a minha esposa, meus netos, meus filhos, meu genro, minha nora. Abençoa a todos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Sem Ti, Jesus, eu não sou nada. Sem Ti, sou uma casa sem teto, um guerreiro sem espada e um carro sem motor. Pai querido, nesta hora, Senhor da glória, irei louvar o Teu nome, Jesus. Abençoa a primeira pessoa que vai ouvir este culto neste dia, Senhor, e sábado. No nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Andaram dizendo que eu não seria capaz, chegaram dizendo que o sonho ficaram para trás, lutaram de todas
transforma, interrompe, dizendo essa luta é maior, você não vai vencer. E Deus, não suportando mais meu Deus sofrimento, do seu trono levantou-se e disse: é agora que pra você estou abrindo a porta da vitória. Os seus inimigos foram surpreendidos, ficaram surpresos sem acreditar. E esse Deus tremendo já entrou em cena para contacinar. Fui humilhado, mas valeu a pena. Tive recompensa da parte de Deus. Mas para chegar aqui, você não imagina o que aconteceu. Aleluia. O céu se abriu, o inferno parou. Na frente do inimigo, Deus me exaltou. A fúria foi maior quando peguei na mão meu troféu de glória escrito vencedor. Passei pelo vale, fui caluniado, cheguei a ser alvo de acusação, mas Deus me exaltou, pra honra e glória dele me fez campeão. Aleluia, glória a Deus, tu és fiel e poderoso, Pai. Glória a Deus. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta para nos derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim. E no fim deste culto tem bênção do céu para você e para mim. Aleluia. Jeová marcou um encontro contigo, ele quis impedir. Mas você chegou com bênção do céu para você e para mim. Os anjos do céu estão passeando nesse ambiente. O negócio é do céu, para entender isso é preciso ser crente. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta para nos derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim. E no fim deste culto tem bênção do céu para você e para mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Neste momento a leitura da palavra. Neste exato momento vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que fala, Atos 2, e descendo e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre ele, sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, a palavra do Senhor nos fala, glória a Jesus.
poderosamente sobre a descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus, ele olhou para o seu discípulo e ele disse: ficai em Jerusalém. Glória a Deus. Ficai na vocação em que tu foste chamado. Glória a Deus. Permaneça na presença. Glória a Deus, buscando a cada dia sabedoria, santidade, comunhão, intimidade. Glória a Deus, permaneça, até que do alto seja revestido. Glória a Deus, de poder. E o Senhor Jesus mandou ficar em Jerusalém, a presença do Rei. E eles ficaram, glória a Deus, todos reunidos. Com certeza, cada um falando das grandezas de Deus, outros contando testemunho, outros agradecendo. Glória a Jesus. E de repente se aproxima daquele lugar. O quê? O que foi que se aproximou daquele lugar? Aonde o discípulo estava? Um vento, um som, um som. Aleluia. Glória a Deus. E evadiu o lugar, encheu a casa. E a Bíblia diz que lá tinha judeu, galileu, romano, muita gente. E a Bíblia diz que todos foram cheios, revestidos com o Espírito Santo. E começaram, glória, a falar em outras línguas. Começaram a falar em mistério. Glória a Jesus. E todos que passavam via o movimento, via o agir de Deus, mas não entendia nada. Glória a Deus. Talvez o Senhor Jesus está agindo na tua vida. Glória a Deus. E você não está entendendo nada. Glória a Deus. E naquele momento, glória a Deus, vizinho, pararam de frente. E vendo, glória a Deus, homem cheio, falando em mistério. Glória a Jesus. E entre si disseram que aqueles homens estavam cheios, mas era de movimento estranho, não provia de Deus. E Pedro, tomando a palavra, ó Pedro, continua sendo usado, e falou para aqueles homens que eles não estavam cheios de moço, como eles estavam falando ou pensando, mas estava cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Sempre existe Pedro para
repreender os movimentos estranhos, que alguém se levanta, glória a Deus, contra o povo, contra a manifestação, glória seja dada. E quando Pedro sai dali de dentro, Pedro pregou, glória a Deus, e multidão se converteu. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Muitos creram, glória a Deus, na pregação de Pedro. E mais de 5.000 homens se converteram através da sua pregação. Porque o Pedro não era mais o mesmo. Glória a Deus. O Pedro não era mais aquele mesmo, aleluia. Glória a Deus, aquele Pedro que negou, aquele Pedro que fugiu, aquele Pedro que se escondeu, não era mais. Era um Pedro diferente. Já estava convertido. Aonde alguém passava e via Pedro, a sombra de Pedro curava. Glória a Jesus. Aonde? Glória a Jesus. O Senhor Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo, Senhor. Tu me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me ama, Pedro? Senhor, tu sabe. Tu conheces o meu coração. Tu sabe que eu te amo. E ele disse: Pedro, apacenta a minha igreja. Apacenta o meu rebanho. Glória a Deus, eu te digo, glória a Deus, tu és Pedro. Glória a Deus. E sobre esta pedra, glória a Deus, ali já esqueceu Pedro, sobre esta pedra, falou em si mesmo, edifica a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela, aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. E neste momento, vamos louvar e agradecer pela vida de Pedro, que se encontra na terra, falando da grandeza, pregando, repreendendo medos e péssia, glória a Jesus, e mostrando para o inferno que o Senhor Jesus continua ainda libertando. E a palavra desta manhã no livro de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Recebe, meu irmão, aonde você está, recebe a presença, recebe o renovo aí na tua casa, recebe a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, usa a tua fé, glória a Deus. Glória a Deus, recebe poder, glória a Deus. E diz para o inferno que maior é aquele que te chamou. Glória a Deus. Muitas vezes o inferno tem dado risada, achando que te venceu, achando que te derrotou, achando que te derrubou e não tem mais jeito. Mas a promessa que o Senhor fez naquele dia, glória a Jesus, que iria para o Pai preparar lugar e voltaria e vos levaria para si, para que onde Ele estiver, esteja vós também.
Ele também foi preparar o teu lugar, e desta manhã descansa no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Pai, Deus de poder e misericórdia, nesta hora, Jesus, diante da tua presença, diante do teu magnífico poder, me entrego. Este culto, Senhor, eu te entrego em tuas mãos. Recebe, meu Pai, o louvor e a tua palavra. Abençoa a primeira pessoa que há de ouvir este culto, meu Pai. Entra com cura, entra com libertação, repreende, meu Pai, toda dor. Glória a Deus, repreende o que não provém, em nome de Jesus. Meu Deus, é assim que te louvo, me dá um dia de paz na tua presença, em nome de Cristo nosso Senhor, que vive para todos sempre. Amém. Em nome do nosso Redentor, oramos a ti, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Que a graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo permaneça no nosso coração para termos a vida eterna que Jesus é o Senhor. Amém. Envia, ó Senhor, o teu Consolador, conforta o santo seu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos.